aqui para estar falando um pouco sobre o Evangelho. Nesse grupo que eu gosto tanto, né? A gente já teve alguns momentos presentes, né? Aí no salão do Albino, mas agora de uma maneira diferente, né? Agora a gente gravando um vídeo e levando até vocês, até a gente, as mensagens do Cristo para os nossos corações. E não vejo a hora de passar essa pandemia, a gente poder estar encontrando e estar naquele ambiente e trocando experiências uns com os outros, né? Hoje, o tema que eu fui convidado a estar trazendo, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi compilado por Allan Kardec, de passagens do Evangelho. E nós vamos falar do capítulo 9, que é bem-aventurados que são mansos e pacíficos, do item injúrias e violências. As bem-aventuranças, que é um momento marcante do Evangelho, Jesus veio nos trazer uma mensagem muito importante. Só que antes da gente falar dessa mensagem, eu gostaria de dar a introdução costumeira, que é para a gente entender o que está por detrás dessa vinda do Cristo. Há 4,5 bilhões de anos atrás, o nosso planeta foi criado. E conforme informado por Emmanuel, Jesus é o governador do nosso orbe. E além de ser o governador, ele co-criou o nosso planeta ao lado de outros espíritos. Então, o que nos dá a refletir que há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito puro. Qual que é a dimensão disso, gente? É que a gente não consegue dimensionar o que Jesus aprendeu nesses próximos 4,5 bilhões de anos, porque a gente não tem uma concepção muito clara do que é um espírito puro, do que é uma pureza de espírito. Mas essa falta de parâmetro nos faz ter uma certeza de que Jesus, que o Cristo, compreende muito sobre a relação dele com Deus. E a relação dele com Deus é muito próxima. Então, quando Jesus veio, ele estava falando em nome de Deus, né? É para a gente entender que quando Cristo criou o nosso planeta, ele traçou um plano nos últimos milênios de evolução espiritual para nós. Como um bom pedagogo, Jesus avaliou qual seria a melhor estrutura pedagógica para nos ensinar, para que nós possamos trabalhar o nosso interior e aí a gente conseguir nos iluminar. Porque a intenção do Cristo é que o elo nosso seja direto com Deus, que a gente crie uma ligação direta com o Pai, e através da nossa independência espiritual, da nossa iluminação. Nós também estamos em busca da iluminação, todos nós. E a mensagem central do Evangelho, se a gente perguntar para os estudiosos do Evangelho, eles perceberam que a mensagem central do Cristo é anunciar o reino de Deus. Jesus, a todo momento, nas parábolas, em várias passagens, em várias conversas, ele está anunciando a chegada do reino de Deus. E nós precisamos compreender que esse reino de Deus que o Cristo está anunciando não é um reino de Deus externo, não é um reino de Deus no mundo espiritual. Não é uma visão de penitência na terra, sofrimento na terra para conquistar o reino de Deus no mundo espiritual, onde que vai ser tudo maravilhoso e tudo alegre, tudo lindo. Jesus traçou um plano de evolução para que esse reino de Deus seja construído aqui no planeta Terra. A intenção do Cristo é que o que acontece no reino de Deus aconteça também aqui na Terra. Então a gente já tem algumas imaginações de como seria o reino de Deus. O reino de Deus é um reino sem injustiças,
é um reino onde que as pessoas têm o básico, né? Elas têm lazer, elas têm respeito pelo próximo, elas têm alimentação. É um reino onde que as pessoas, elas compreendem as dificuldades do outro, porque não é um reino só de espíritos puros, mas é um reino de crescimento das nossas dificuldades interiores, mas com respeito um dos outros, compreendendo as diversidades. Um reino onde o respeito à natureza é muito grande. Eu acho que ninguém pensa que o reino de Deus é diferente disso, né? Então, para a gente deixar bem ilustrado isso que a gente está falando, nós vamos lembrar o início da oração do Pai Nosso. O que é que Jesus nos ensina para nós pedirmos a Deus? Porque nós estamos orando pedindo algo para Deus. E o que que Jesus ensina que nós estamos pedindo para Deus? Pai nosso que estais nos céus. O nosso Pai está nos céus. Está num lugar diferente da onde nós estamos. Aí ele fala, venha a nós o vosso reino. Não é, me leve para o teu reino. Olha só que interessante que Jesus ensina. Venha a nós, venha até a gente o vosso reino. E aí, esse é o movimento que Jesus está trilhando para todos nós. Que o reino de Deus, tudo que já acontece no reino de Deus, possa vir aqui para o planeta Terra. Que ele possa também existir aqui no planeta Terra. Depois ele fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a gente pensar nessas coisas tão tristes que o nosso planeta ainda vive, as coisas que têm acontecido no nosso planeta, é através da vontade de Deus? Não. Ainda a vontade de Deus não prevalece ainda no nosso planeta. Mas no Pai Nosso, Jesus está nos ensinando a pedir a Deus, seja feita a tua vontade. Aí que é interessante, assim na terra, como já é feito no céu. Então nós estamos pedindo que a vontade de Deus seja feita aqui no planeta Terra, como já é feito no céu. Então, o que está por detrás dessa mensagem central vamos construir o reino de Deus aqui no planeta Terra. E isso exige esforço, mudança e dedicação de todos nós. Não é algo externo. O reino de Deus não é algo externo, não é algo que vem acontecer para que nós possamos usufruir. O reino de Deus é algo que nós vamos mudar, movimentar e mudar. É a nossa contribuição, é a nossa mudança. E aí as estruturas de mudanças íntimas que faz com que esse planeta se transforme no reino de Deus. Aí eu peço que todos nós passamos a avaliar a nossa vida e as dificuldades da nossa vida com esse olhar, com o olhar de que Deus está nos dando uma oportunidade para modificar os nossos aspectos interior, o nosso interior, para que nós possamos ter o equilíbrio, ter a iluminação, ter a pacificação, ter a mansuetude para se concretizar aqui na Terra através de nós mesmos o reino de Deus. Olha que interessante. A gente muda um pouco a nossa perspectiva sobre a vinda do reino de Deus aqui como uma transformação de Deus na Terra. Mas Deus está dando todas as oportunidades, não para Ele transformar o planeta, mas para nós transformarmos esse planeta. Porque se cada um fizer a sua parte, esse mundo vai mudar. E o mais importante eu não preciso esperar que o outro mude, eu já posso mudar. Porque o reino de Deus já pode começar a ser construído dentro de nós, dentro de cada um de nós. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos estar lendo aqui o capítulo 9, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Olha que interessante, quando Jesus sobe ao Sermão do Monte e diz várias mensagens
bem marcantes para o planeta Terra, onde que Gandhi nos disse que se perdesse todos os livros sagrados da humanidade e só restasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Olha que interessante. O Gandhi está nos dizendo que o Sermão da Montanha, ele é a mensagem basilar de tudo que existe de sagrado no mundo, de tão grandiosa que é essa mensagem do Sermão da Montanha. Então, Jesus, quando sobe ao monte e diz várias mensagens para nós: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, os bem-aventurados, ele está colocando em nós a responsabilidade da mudança. Ele está colocando em nós aquilo que podemos ser se quisermos, se fizermos o movimento. E aqui ele está trazendo características do que é viver no reino de Deus que ele já vive. Nesse reino de Deus que eu vivo, essas são as características das pessoas que lá vivem. Então vamos construir essa característica aqui na Terra para que esse reino também se consolide aqui. É mais ou menos essa a mensagem que Jesus está trazendo para a gente. E olha que interessante nessa bem-aventurança, que é o nosso tema de hoje. Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 4. Olha só, bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Eles não possuem a terra. Quem é manso hoje não possui. Muitas vezes quem é manso é passado para trás, vem o orgulhoso e pisa em cima. Então Jesus está anunciando no futuro, porque ele está cuidando dessa transformação do planeta, e é algo que ele já anunciou que vai acontecer. Não é algo de, eu acho, gente, que vai acontecer isso. Não, Jesus já falou assim, essa transformação ela vai ocorrer. E os mansos, eles possuirão a terra. Não serão os rebeldes, não serão os orgulhosos que possuirão. Quem vai possuir a terra é quem tiver no seu coração a mansidão. Isso já é um veredito de Jesus para esse mundo que está chegando. E aí, a gente começa a perceber uma das características desse mundo que está por vir, como ele será. E aí Kardec começa a trazer os comentários dele para a gente estar refletindo. Item 4. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da doçura uma lei. Olha só. Então, Jesus está demonstrando, ensinando para a gente que esse reino de Deus que vai fazer parte do nosso planeta, ele está chegando ao nosso planeta. A lei desse reino é essa. É uma lei de brandura, é uma lei de moderação, é uma lei de mansuetude, é uma lei de doçura. A lei basilar do reino de Deus é essa. Né? E aí a gente começa a perceber que quem constrói essa lei somos nós, são as nossas atitudes. Nós já podemos construir as bem-aventuranças dentro do nosso coração. E naturalmente a gente já vai fazer com que as pessoas que estão à nossa volta já começem a colher os frutos desse reino. Porque o reino não é exterior, é interior. E naturalmente ele vai se exteriorizar. E aí depois ele vai se consolidar em todo o planeta Terra. Aí Kardec coloca: a lei do amor e de caridade, a lei de amor e de caridade, que deve presidir as relações entre os homens, deve vir antes da relação entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união, é que constitui um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que, depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo
é a primeira lei de todo cristão. Então aqui Kardec vem trazer que como que é a nossa relação. Esse reino de Deus é a relação da caridade. Você vê que Jesus, a todo momento, a mensagem dele é para o relacionamento com o próximo, é para o relacionamento com Deus. Quando pergunta para Deus, para Jesus, qual que é o maior mandamento? Jesus resume todos os mandamentos em apenas um: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, esse é a mensagem central da vivência do reino de Deus aqui na terra. Do reino de Deus chegar aqui na terra. De venha a nós o vosso reino. E aí a gente já pode começar a perceber essas características sendo construída por algumas pessoas que aqui já vivem. Já existem pessoas que já querem que esse mundo seja real. E ela já vive esses aspectos no cotidiano da vida dela. E nós também já queremos viver essa tranquilidade, essa passividade, né? Vamos lá. Aí Kardec coloca, o que queria Jesus dizer por essas palavras? Bem-aventurados que são mansos, porque possuirão a terra. O que Jesus quis dizer com isso? O Cristo quis dizer que até agora os bens da terra são tomados à força pelos violentos. Por enquanto, a terra é tomada pelas forças, através da violência. É só a gente pegar a história da humanidade, gente, que nós vamos perceber que foi através da violência que as coisas foram construídas. E isso não é uma característica do reino de Deus. Isso não é um aspecto do reino de Deus. O reino de Deus, não existe ninguém que vive no reino de Deus que age dessa forma. Então, o que Jesus está colocando é, no reino de Deus que irá se instalar no planeta Terra, quem tem esse tipo de característica não viverá aqui, naturalmente. Naturalmente ocorrerá a separação do joio e do trigo. E aí as pessoas que ainda têm essa característica muito forte dentro dela, ela vai ser convidada a estar num planeta que é mais propenso a ela estar percebendo que esse tipo de comportamento não é um comportamento construtivo para ela própria, que ela está se autodestruindo. E por isso que o Cristo veio, para ele já anunciar isso e pegar o rebanho, as ovelhas desgarradas, e trazer para o seu rebanho. Quantas pessoas nesse plano pedagógico do Cristo já não foram resgatadas? Quantos de nós já não estávamos perdidos e fomos encontrados? Quantos de nós já não tínhamos enterrado o nosso talento e agora já estamos multiplicando? Então, esse é o plano do Cristo, resgatar todos nós. Ele não quer que ninguém seja convidado a ir para um outro planeta para aprender que a violência não é uma forma de se construir o bem. Não é uma forma de se construir a paz, como nós acreditamos. Como o reino de Deus que será construído será um reino onde as pessoas que querem a passividade é que ficarão, essas outras pessoas terão a oportunidade para, quando elas entenderem que a pacificação é o melhor caminho, elas voltarão para esse reino. E aí Kardec coloca que muitos são tomados à força pelos violentos, em prejuízo dos que são mansos e pacíficos. Olha só, quem já é manso e pacífico é tomado por uma violência. Por quê? O manso e o pacífico, ele não possui a terra ainda. Que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Olha que interessante, gente. Existem pessoas aqui no nosso planeta que o que é necessário ela não tem. Ela não tem uma comida, ela não tem um lazer, ela não tem uma moradia. E o reino de Deus não será um reino construído dessa forma, onde que existem pessoas que têm o supérfluo em excesso e outros que têm falta. É necessário encontrarmos esse equilíbrio no mundo
onde que todos tenham o básico, as necessidades básicas, todos terão que ter sem muito esforço. E aí sim a gente pode ter algum supérfluo. E esse mundo, se a gente perceber os movimentos que está acontecendo em vários países, já está levantando, já existem pessoas levantando essa bandeira, onde que o básico já deve ser provido às pessoas que não têm condições. Algumas pessoas não têm condições nem do trabalho. Então o governo tem que promover a atenção básica a essas pessoas. Né? A gente começa a refletir que a própria pandemia que nós estamos passando hoje já vai deixar esse legado para todos nós. Ela já vai vir com esse legado. Hoje, não sei se vocês estão percebendo nos noticiários, vários movimentos que estão acontecendo no mundo de pessoas que estão tentando, através do dinheiro, furar a fila para ter a vacina, há um levante para que isso não aconteça. Porque tem pessoas que acham que pelo dinheiro ela vai conseguir ser vacinado, ela tem 60 anos e ela acha que com dinheiro ela tem que ser vacinada primeiro do que a outra que é pobre e tem 80 anos. E se isso está acontecendo, já teve secretário de saúde aqui no nosso país que ele já foi exonerado porque ele fez isso. E no mundo todo, todos os movimentos que estão acontecendo estão sendo escandalizados para que não ocorra. E isso há alguns anos atrás no nosso país era impensável. Com certeza existiam muito mais prioridades do que hoje existe. Então isso é um movimento de transformação, gente. Isso já é um movimento desse reino de Deus que está se aproximando da Terra. Onde que nós vamos definir as regras de vacinação e, sendo pobre ou não, sendo bilionário ou não, vocês, todos nós, vamos seguir essas regras. Então Jesus promete que justiça lhe será feita, assim na terra como no céu. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo, porque quem quer furar uma fila não é nada mais, nada menos do que um egoísta. Quem quer ter toda a riqueza guardada e ter o supérfluo e não se preocupar com aquele que falta, é egoísta. Então, o reino de Deus não haverá egoísta. Haverá aqueles que pensam no bem comum de todos, primeiro, para depois pensar nele. O fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte. Os fracos e os pacíficos já não serão nem explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. O reino de Deus não, aqui na terra, não terá esse tipo de característica mais. Como se a gente avaliar a nossa história, nós vamos perceber os fracos e os pacíficos sendo esmagados. E aí, a gente está construindo esse novo mundo para que esse tipo de gente não aflore mais em nós. Porque algumas vezes essa violência ainda aflora dentro de nós. Muitas vezes a gente ainda acha que a solução do mundo que vai se resolver com violência, com aquele que agiu com violência. Quantas vezes a gente não quer uma justiça com as próprias mãos? Quantas vezes a gente não quer justiça, mas quer vingança com o outro, que cometeu alguma atrocidade, alguma barbárie? Porque ainda dentro de nós, esse reino de Deus ainda não está muito bem construído, muito bem consolidado. E aí, nós vamos perceber mudanças externas no nosso planeta, fortes daqui para frente. Podem perceber que daqui para frente vão haver mudanças intensas no nosso planeta. É só a gente ter o olhar para isso. Se a gente quiser ter o olhar do nosso mundo como um olhar de um mundo que não tem, está perdido, não tem mais jeito, a gente vai poder encontrar esse mundo. Se a gente quiser ter um olhar para perceber um mundo que está em construção, está mudando e que em breve tempo será um mundo completamente diferente do que ele foi nos últimos anos, nós também vamos encontrar esse mundo. Qual que é o nosso olhar que a gente quer do mundo? Que olhar que a gente quer ver o mundo?
A gente pode ter os olhos de Deus em nós para a gente enxergar o mundo. E essas mudanças externas vão ocorrer naturalmente, mas também é necessário as mudanças internas. E logo em seguida tem o tópico que é instruções dos espíritos, que é do item a afabilidade e doçura. E ele diz, tem uma mensagem aqui do espírito Lázaro, que foi escrita em 1861, que eu acho muito importante a gente refletir. Veja bem, quantos existem cuja fingida bonomia, quantos existem cuja fingida bondade não passa de máscara para o exterior? Quantas pessoas que fingem que são boas, quantos de nós fingimos ser bons, mas é só uma máscara, é só para a gente querer ser elogiado, por exemplo? Aí ele coloca, o mundo está cheio de criaturas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração. Olha que forte isso aqui, gente. O mundo está cheio de pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas, desde que nada as aborreça, mas que mordem a menor contrariedade. Olha só que forte o que ele coloca. Porque no reino de Deus que está chegando e que será instalado aqui no planeta Terra, as características desse reino não são características aparentes, são características sólidas, onde que essa construção será com bases sólidas, não será com bases mentirosas, não será com bases aparentes, onde que a qualquer situação de irritação, essa base sólida se rompe. Então, a pedagogia do Cristo é que nessas últimas encarnações nossas, tudo que nós passamos na nossa vida, tudo que nós vivenciamos, foi para criar bases sólidas dentro de nós, para que nós sejamos realmente bem-aventurados, brandos e pacíficos, para que nesse momento de turbulência que aflora dentro de nós, as nossas características que ainda estão adormecidas, porque a gente algumas vezes mascara ela, para a gente poder perceber, olha, eu ainda sou uma pessoa irritada, eu ainda sou uma pessoa orgulhosa, vaidosa, egoísta. Então eu pego aquilo para mim com muito amor e carinho, sem condenação. Eu não me condeno mais. Eu pego com amor e eu começo a trabalhar. Eu começo a traçar um plano para eu melhorar a minha raiva, para eu melhorar o meu egoísmo. Então o meu egoísmo, ele vem de onde? Ele vem dessas e dessas e dessas características. Então eu começo dia após dia, trabalhando com doses homeopáticas, isso. E não com brutalidade, não com violência. Eu não posso trabalhar o meu interior com violência. Senão é a violência pela violência. Senão eu vou machucar todo o meu passado que foi construído com muita luta, com muito sofrimento. Eu tenho que olhar para mim, para o meu passado, dessa e de todas as outras vidas, com amor e com acolhimento. E através disso, falar para mim mesmo, para a minha criança interior. Olha, eu entendo tanto que você já sofreu. Eu entendo que você ainda age com raiva, que você ainda grita, que você ainda sente ódio por várias coisas que nós vivemos. Mas isso não está fazendo bem para nós dois. E eu tenho aqui uma proposta para mudar. E essa proposta, Jesus que trouxe para a gente. Vamos mudar as nossas características, porque se a gente exalar agora amor, paz, Jesus está dizendo que isso é bom para nós. E aí, nessa relação íntima que você vai fazendo, você vai construindo bases sólidas de se instalar dentro de você o reino de Deus. Então o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está chegando. E ele exige de todos nós o esforço para a mudança.
Essa é a mensagem central que nós precisamos estar focados. Uma pandemia vem para colocar todos nós dentro da nossa casa, não é à toa. Nós precisamos tirar o olhar da maldade e começar a entender esse Cristo que há 4,5 bilhões de anos atrás já era um espírito puro e que evoluiu em 4,5 bilhões de anos, que a gente não tem a noção da envergadura desse ser, mas que ele está no leme do barco. Quem está dirigindo o nosso planeta é ele. Então, existe alguma força superior a ele, do mal? Existe alguma força que mandou a pandemia e que escapou ao controle do Cristo? Impossível. Não existe essa possibilidade. Então, tudo está sobre o controle de Jesus. Tudo está sobre o controle do Cristo. E isso e tantas outras coisas que acontecem na nossa vida é uma enorme oportunidade para crescermos, para sair de dentro de nós e cair as nossas máscaras aparentes, para que nós criamos bases sólidas, para que esse reino de Deus que está chegando, nós realmente possamos viver com as nossas imperfeições, mas com alegria. Nós vamos viver com as nossas imperfeições, mas com a alegria de viver, porque Deus estará ao nosso lado e Ele estará trabalhando conosco o crescimento e o aprimoramento de tudo isso que precisamos transformar para chegar lá na frente na nossa iluminação. Mas nós precisamos viver o aqui e agora. A gente não tem que contemplar o futuro. A gente tem que viver o aqui e agora com aquilo que a gente tem. E a primeira coisa que nós precisamos é amar, aprender a nos amar. E aí, naturalmente, a gente vai entender que amar ao próximo, amar a Deus, é fundamental para a gente aprender a nos amar. E eu queria agradecer por essa oportunidade maravilhosa de falar sobre o Evangelho. Para mim é muito importante trazer esses conceitos para eu continuar crescendo, para eu continuar criando essas bases sólidas dentro de mim, para que eu possa contribuir, para que nós possamos contribuir, eu e você possamos contribuir com essa chegada do Reino de Deus. Muito obrigado, gente, e eu não vejo a hora da gente estar aí presente no salão, para a gente conversar um pouco, olho no olho, né? E trocar as nossas experiências, que é isso que faz a gente crescer, respeitando uns aos outros e crescendo. Gratidão demais por esse momento e que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês.